Olá, dando prosseguimento então ao nosso módulo de pediatria, suporte avançado de vida em pediatria, nós vamos abordar o algoritmo do suporte avançado em situações de parada cardíaca na criança. O suporte básico, ele inicia as compressões e as ventilações sincronizadas, ou seja, nós temos intervalo entre a compressão e a ventilação, nós temos ciclos a serem realizados diferente do paciente adulto, em que nós realizamos 2 minutos de compressão e ventilação assíncrona. Para a criança, nós vamos manter 15 compressões para 2 ventilações, enquanto uma via aérea não for alocada. Então, no primeiro momento, qual é a nossa prioridade? Iniciamos o suporte básico. A primeira prioridade é monitorizar essa criança, verificar qual é o ritmo de parada. Nós vamos fazer a primeira checagem com as pás manuais do nosso monitor. Nessa primeira checagem, nós vamos identificar se o ritmo é chocável ou não. E aí, a partir deste ritmo, dessa decisão, nós vamos por 2 caminhos. Ou ritmos chocáveis, em que eu vou intercalar choques com drogas, ou ritmos não chocáveis, em que eu vou fazer as medicações, a adrenalina, a cada 3 a 5 minutos, e o suporte básico ele é mantido o tempo inteiro, ou seja, os 2 minutos de compressão intercaladas com ventilação são mantidas durante todo o tempo. Iniciando a RCP, nós temos as compressões que precisam ser de alta qualidade. Reforçando, compressões de alta qualidade são compressões rápidas, fortes e sem parar. Rápidas numa frequência de 100 a 120, fortes o suficiente para deprimir o tórax em torno de 4 a 5 centímetros no lactente e 5 centímetros na criança, o suficiente para nós deprimirmos em torno de 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax. Esse tórax precisa retornar à posição inicial, ou seja, a gente precisa permitir o retorno do tórax e minimizando ao máximo as interrupções. É fato que durante o atendimento a uma PCE, de RCP de uma criança, nós paramos por várias vezes para realizarmos alguns procedimentos, haja vista da dificuldade que é se obter uma via aérea, se obter um acesso venoso. No entanto, é indicado que se mantenham as compressões mesmo durante a realização desses procedimentos. Nosso objetivo é alcançar em torno de 80% de taxa de compressão, ou seja, nos 2 minutos, pelo menos 80% desse tempo, nós permanecemos fazendo compressões de alta qualidade para essa criança, tá? Alternar os socorristas que estão na compressão e ventilação a cada 2 minutos e evitar ventilações excessivas. Lembrar que nesse momento nós vamos utilizar as técnicas de C e E, de vedação da face e ventilação de acordo com o tamanho dessa criança, né, utilizando um ambu de tamanho adequado para essa criança, posicionando as nossas mãos no tórax de maneira adequada também conforme o tamanho e fornecendo oxigênio a 100% através da bolsa válvula máscara. Nesse momento também, a equipe precisa monitorizar, colocar os cabos do monitor multiparamétrico na criança. Lembrando da relação compressão-ventilação e da escolha dos dispositivos. O ambu neonatal, que é esse da esquerda, ele é indicado para crianças com menos de 2,5 kg. O ambu pediátrico, crianças até 2 anos, e ambu adulto, crianças com 2 anos ou mais. O que vai nos fazer decidir nesse momento? O tamanho da criança e a expansibilidade. Se eu consigo expandir o tórax de uma criança de 3 anos com ambu pediátrico, você pode usar ele. No entanto, é de maior facilidade e é indicado que se use um ambu adulto, com uma redução da sua força de pressão sobre esse dispositivo, tá? RCP de alta qualidade precisa ser mantida durante toda a realização do suporte avançado de vida, não somente no suporte básico, no suporte avançado também, porque nós precisamos reverter essa situação extremamente grave da criança.
Seguindo o protocolo, em relação aos ritmos chocáveis, nós vamos fazer a análise do ritmo no momento da troca do compressor. Nesse momento, caso o primeiro ritmo tenha sido chocável, nós já vamos estar preparados com as pás carregadas. Caso o ritmo de parada seja FV ou TV, nós vamos prontamente desfibrilar o paciente e iniciar as compressões imediatamente após. Após o segundo choque, no segundo ciclo, nós vamos providenciar um acesso venoso para essa criança e, a partir do segundo ou do terceiro choque, entrar com a primeira dose de adrenalina e antiarrítmico. Trataremos a arritmia conforme os ciclos, na troca dos ciclos. A cada dois compressores, nós faremos uma droga, iniciando pela epinefrina, sempre. Ritmos não chocáveis são os da esquerda, a ESP e a sistolia. Ritmos chocáveis são da direita, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Diferenças, então, na desfibrilação da criança. Preferencialmente, utilizar pás manuais nas quais a gente consegue dosar o choque que nós vamos ofertar para essa criança. Agora, se o que nós temos à disposição é o DEA ou a pá do DEA e eu não consigo quantificar os joules, a gente vai fazer a dose que a própria pá do DEA está mandando, que possui um atenuador de carga pediátrica. Agora, no suporte avançado, nós vamos utilizar preferencialmente pás manuais e vamos dosar o choque. O primeiro choque nós vamos ofertar com 2 joules por quilo e a partir do segundo choque nós vamos aumentando de 2 em 2 joules. Segundo choque, 4 joules, terceiro, 6 joules por quilo, quarto choque, 8 joules por quilo, podendo chegar até 10 joules por quilo ou dose máxima da carga de adulto, tá? Um cuidado é que as pás tenham pelo menos 3 centímetros de distância entre elas, para que não haja a perda da corrente elétrica através da proximidade das pás. Nós vamos verificar então o ritmo com o desfibrilador carregado, retornar as compressões sempre imediatamente após a desfibrilação e checar novamente o ritmo a cada 2 minutos. Se ritmo organizado, sempre checaremos pulso. Acesso venoso para a droga, então, a gente vai usar como primeira escolha acesso venoso periférico, segunda escolha intraósseo, terceira escolha tubo traqueal. Na criança, a gente ainda usa essa via, tendo em vista as dificuldades de acesso para essas crianças. Seguindo pela linha dos ritmos não chocáveis, as coisas ficam um pouco mais tranquilas, né? Porque eu não tenho choque e não tenho o antiarrítmico para utilizar. Porém, eu tenho menos recursos para reverter essa situação. Então, caso o ritmo seja não chocável, o mais rápido possível eu vou fazer a droga, eu vou fazer a adrenalina. Imediatamente. Tem um acesso venoso, adrenalina imediatamente, tá? E vou considerar a checagem de ritmo a cada 2 minutos, troca do compressor. Sempre que o ritmo for não chocável, nós vamos checar o pulso concomitantemente. Por quê? O paciente pode ter evoluído com retorno circulatório. O padrão ouro de avaliação da qualidade da compressão e também da ventilação é a capnografia em forma de onda, ou capnometria, em que durante a RCP eu tenho menos de 35 milímetros de mercúrio de oxigênio de CO2 exalado e após a ressuscitação eu tenho mais de 35 milímetros de mercúrio de CO2 exalado. De acordo com o algoritmo, a consideração da via aérea avançada ela é feita a partir do segundo choque no ritmo chocável e a partir do segundo ritmo em casos de PCRs de ritmo não chocável. Por quê? A principal causa é a hipóxia, a gente precisa tratar a hipóxia. Em relação à abordagem da via aérea avançada,
né, a escolha do tubo, com cuff ou sem cuff. Atualmente se aceita e se indica, inclusive, que tubos com cuff sejam utilizados, inclusive, em pacientes neonatos. A regra, né, a conta para se escolher o tubo, leva em consideração a idade em anos das crianças. Tubos com cuff, então, que é o que nós temos disponível, é a idade dividido por 4 mais 3,5. Até 1 ano, normalmente, a gente vai usar um tubo 3, de 1 a 2 anos, um tubo 3, 3,5, até 4, dependendo do tamanho da criança. A profundidade de marcação, então, de introdução desse tubo é 3 vezes o tamanho do tubo. Para lactentes, né, para neonatos, para aquelas crianças que nasceram na nossa frente, a gente vai utilizar a idade gestacional para a escolha do tubo. Então, menores de 28 semanas, um tubo 2,5, de 28 a 34, um tubo número 3, de 34 a 38 semanas, tubo 3,5, e a partir de 38 semanas, tubo 3,5 ou 4. Lembrando que o tubo com cuff é o indicado pela American Heart. Outra opção de ventilação com uma via aérea avançada, porém sem laringoscopia, é a utilização da máscara laríngea, que é um recurso de introdução às cegas, que não previne broncoaspiração, mas que pode ser uma boa solução para uma via aérea difícil pediátrica. Lembrar que nesses casos seria interessante a gente passar uma sonda gástrica antes da máscara laríngea, porque ela produz algum tipo de escape de ar para o espaço gástrico. E se essa distensão gástrica for importante, pode cursar com vômitos e isso evoluir com broncoaspiração. Então, caso haja tempo, é um cuidado interessante a ser realizado. A partir do momento que eu tenho uma via aérea definitiva, a nossa relação de compressão-ventilação ela é modificada. Se sem via aérea definitiva, eu estava fazendo 15 compressões para 2 ventilações por um período de 2 minutos ou 10 ciclos, produzindo elevação do tórax, compressões de alta qualidade, ventilações eficazes. Com via aérea definitiva, a gente vai passar a fazer de 20 a 30 ventilações por minuto, o que dá aproximadamente uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Com ventilação eficaz, ou seja, eu vejo o tórax expandir e eu tenho melhoria da coloração do paciente, eu tenho melhoria da pele, tenho melhoria da diaforese, da cianose, com a introdução da via aérea definitiva. Lembrar que a via aérea definitiva precisa de oferta de oxigênio a 100% via AMBU. Medicamentos, então, que a gente vai utilizar na PCR. A administração de drogas ela vai ser endovenosa, nós vamos evitar parar as compressões para conseguir o acesso venoso ou intraósseo e não vamos parar também para a administração dessas drogas. Cuidados na administração das drogas. Fazer a droga diluída conforme o protocolo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco e seguida de bolos de 5 ml de soro fisiológico em seguida e elevação do membro. Na via intraóssea, a gente vai fazer todas as drogas, vai viabilizar intraóssea para todas as faixas etárias, quando não for possível um acesso venoso periférico. É um acesso rápido, é um acesso confiável, seguro, e podemos fazer todos os fluidos, hemoderivados e drogas que a gente puder, que a gente tem indicação no protocolo, tá? Indicações e contraindicações serão tratadas numa aula específica de intraóssea. A administração de drogas via endotraqueal é possível ainda nos protocolos de pediatria, porém é uma via imprevisível. Nós não sabemos ao certo quanto vai ser absorvido através dessa infusão de medicação. A dose ideal também é desconhecida. Tudo o que se diz respeito à via endotraqueal é empírico. Não existe nada comprovadamente científico falando que funciona ou não funciona, tá? A dose da adrenalina nós vamos fazer 10 vezes a dose que faríamos no intraósseo e no acesso venoso periférico, e as demais medicações de 2 a 3 vezes, caso sejam necessárias. Eu vou fazer pela via endotraqueal apenas drogas lipossolúveis, adrenalina,
atropina, noradrenalina e lidocaína. Nessa via de acesso, eu não posso fazer amiodarona, apenas lidocaína. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a droga, instilar dentro do tubo, em seguida fazer um flush de 3 ml, 2 a 3 ml, dependendo do tamanho da criança, e vamos fazer 5 ventilações sem compressão. É importante que nesse momento não haja compressão para que a droga não seja desprezada. Então nós vamos parar no momento de fazer a instilação da droga dentro do tubo, caso não tenhamos acesso venoso periférico nem intraósseo. Somente nesse momento é que nós vamos parar a RCP e ventilar, fazer 5 ventilações por pressão positiva para que essa medicação seja absorvida. As medicações então que nós vamos utilizar: adrenalina em todos os ritmos de PCR, tanto chocáveis quanto não chocáveis, na dose de 0,01 mg por quilo. Como que a gente vai fazer? Pega uma adrenalina, dilui com mais 9 de soro fisiológico ou água destilada e a gente vai fazer 0,1 ml dessa solução por quilo. Isso dá em torno de 1 ml para cada 10 quilos. Na droga pura, a gente pode fazer uma unidade por quilo. Uma unidade para cada 10 quilos, perdão. Não infundir na mesma via de solução que o bicarbonato ou outras drogas ácidas ou alcalinas e administrar o mais rapidamente possível nos ritmos não chocáveis. Amiodarona. Amiodarona ou lidocaína. No ritmo chocável, vai ser a droga que a gente vai utilizar para tratar FVTV refratária ao choque, ou seja, ela vai entrar depois do terceiro choque, porque eu vou checar o ritmo da PCR desfibrilar. No segundo momento, a gente vai checar, se for chocável, desfibrilar. No terceiro momento, a gente vai fazer a adrenalina e, num quarto momento, fazer a amiodarona. Então, ela só vai entrar depois do quarto ciclo, tá? A amiodarona, o antiarrítmico, na verdade, tanto a amiodarona quanto a lidocaína. Então, ela se apresenta com 3 ml, sendo 50 mg por ml, a gente vai aspirar, a gente vai pegar dessa medicação pura e nós vamos fazer 5 mg por quilo. Não é necessário diluir, porque é fácil a diluição, é fácil a contagem, a dosagem. A lidocaína, a gente tem 1 ml, né? Para cada ml a gente tem 20 mg, a gente vai fazer 1 mg por quilo. 1 mg por quilo, então a gente vai utilizar uma unidade por quilo da droga lidocaína, também sem precisar diluir. Causas reversíveis. Nos ritmos não chocáveis, a gente vai precisar pensar nas causas reversíveis e, obviamente, revertê-las, né? Em caso de hipovolemia, fazer volume. Em casos de hipóxia, reverter, otimizar a oferta de oxigênio. Em caso de acidemia provocada pelo aumento dos íons de hidrogênio, a gente pode utilizar bicarbonato desde que tenhamos uma gasometria em mãos para poder fazer essa correção. Não é indicado que se faça correção de bicarbonato empírico. O protocolo traz que a gente faça mediante documentação de gasometria. Hipoglicemia deve ser corrigida, é um H nas crianças, não foi retirado como foi no adulto, tá? A hipo e a hipercalemia precisam ser revertidas na suspeita delas e no registro. A hipotermia também precisa ser revertida, é uma causa reversível de PCR. E os T's, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, intoxicações no uso de antídotos. O que nos deixa mais limitados em relação aos T's são as tromboses coronárias e pulmonar, que haveria necessidade de trombolítico, né? Que a gente não tem na viatura, vai precisar levar essa criança para a unidade de referência, onde ela vai ter o tratamento definitivo. Para correção, então, no caso da hipercalemia, a gente vai utilizar o gluconato de cálcio a 10%.
0,6 ml por quilo, na dose de 5 a 7 miligramas por quilo. Hipoglicemia suspeitada, né, ou documentada, uma glicemia menor que 40 miligramas por decilitro no lactente, no recém-nato, e menor que 60 no lactente na criança, a gente vai fazer de 2 a 4 ml de glicose de 25%. Eu sei, nós só temos glicose de 50%, então a gente vai fazer 1 a 2 ml por quilo, meia dose. Cuidados pós-PCR. Otimizar, então, a função cardiopulmonar e a perfusão dos órgãos após o retorno circulatório. Ou seja, vou tratar o que eu tenho. Se eu tenho uma insuficiência respiratória, vou focar para otimizar o tratamento respiratório. Se a criança parou em decorrência de um choque hipovolêmico, eu vou fazer expansão volêmica para essa criança e estabilizá-la. Transportar e transferir para uma unidade hospitalar adequada, que tenha UTI para atender essa criança, identificar e tratar as causas reversíveis, otimizar a recuperação neurológica, evitar o estado febril. Estados febris são muito comuns após reanimação e podem cursar com crises convulsivas. Prever e tratar, então, as disfunções causadas pela ventilação excessiva e hiperóxia. Tratar convulsões clínicas depois da PCR que podem acontecer. E recomenda-se que essas crianças sejam encaminhadas posteriormente a serviços de reabilitação com acompanhamento neurológico. Obviamente que a gente vai sair da cena com todos os sinais vitais checados, glicemia checada e sondagens realizadas. A gente não costuma sondar a vesical, mas a sondagem gástrica é importante, pensando na diminuição da distensão gástrica. Ainda, as nossas metas de estabilização hemodinâmica estão em corrigir a hipotensão, manter uma pressão arterial média em torno de pelo menos 65 milímetros de mercúrio, uma sistólica com em torno maior de 90 e principalmente maior de 100 está associada a uma melhor recuperação dessa criança. Evitar ativamente a febre, ou seja, não vamos fechar essa criança, né, cheia de coberta e fazer antitérmico se necessário. Da mesma maneira que a hipoglicemia precisa ser evitada, a hiperglicemia também precisa ser evitada e essa criança vai precisar de alguns exames complementares. As nossas referências são a American Heart, as últimas diretrizes de 2020 e o PAUS. Agradeço a todos. Obrigada.